Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Coisas para Miúdos. O meu nome é Natália Marques, sou psicóloga clínica. E o meu nome é Vanessa Neves e sou psicóloga educacional. Hoje temos cá 3 livros que queremos apresentar. São 3 livros da editora Patológico e são todos do mesmo autor, António Jorge Gonçalves. E temos aqui os 3, nem sei muito por onde começamos. Olha, eu acho que podemos também começar aqui por partilhar aqui uma ideia generalista sobre os 3 livros. Eles seguem todos a mesma linha, ainda que em conteúdo sejam bastante diferentes. Sim, portanto, e a mensagem, o objetivo e a mensagem exato, são bastante diferentes deles. Aliás, nem faria sentido de outra maneira, não é? Mas são todos na mesma linha. Se calhar vamos aqui pelo grafismo. O que é que tu dizes? Olha, eu adoro tudo nestes livros também, como tu estavas a dizer, em termos de grafismo. Eu acho... Espera, se calhar vou primeiro apresentar quais são. Exatamente. Estás Tão Crescida, e eu já explico mais ou menos o que é cada um deles. Eu Quero a Minha Cabeça E Barriga da Baleia. Barriga da Baleia, exatamente. Pronto. São 3 livros que, como tu dizes bem, eles são muito bonitos. Eu vou escolher aqui umas páginas para vos mostrar. Sim, posso abrir aqui esta assim, ó. Sim. Esta se calhar não é a melhor, vá. E porquê é que nós falamos muitas vezes do tipo de desenho? Imaginem-se a ser criança e a ter um livro à vossa frente que não é nada cativante. E nós, quando temos uma criança ou um jovem connosco, nós temos imediatamente que garantir que eles ficam ancorados ao livro, ao material que nós apresentamos. Porque se eles, à partida, sentirem que eles são aborrecidos, vai ser muito mais difícil depois de os pôr a interagir com o material. E é por isso que, para nós, uma das coisas é esta questão também da qualidade do desenho. E do material, sim. E mais, ao juntar esses fatores que estás a apresentar, é mais difícil numa interação, numa intervenção terapêutica, usar livros como material de suporte do que um jogo, não é? Aliás, é muito mais difícil. Portanto, aqui o critério para escolher um livro para uma intervenção é ainda mais criterioso, não é? Há mais detalhes, exatamente, já me faltar aqui a expressão. Há mais detalhes que são necessários ter em consideração, porque é muito mais fácil abrir um jogo e a criança que está à nossa frente explorar as peças e ver as cores e como é que se joga, do que agarrar-se ao material. Exatamente. Não é? Portanto, o material joga a nosso favor, literalmente, não é? No material de jogo didático joga a nosso favor. Com um livro é mais difícil. Portanto, o critério aqui tem que ser muito mais minucioso, porque é muito mais difícil e exige do profissional que está à frente, não é? Capacidade de fazer uma reflexão muito minuciosa antes de o aplicar. Porque, ao contrário de um jogo, em que se calhar nós vemos umas dicas de alguém, de um colega, como nós já fizemos tantas dicas relativamente a tantos jogos, mesmo que não saibamos jogar o jogo rapidamente, lendo as regras, mesmo durante a sessão, é possível que a dinâmica se desenrole e dá para contornar e dá para inventar regras. O mesmo não acontece com um livro quando temos um livro à frente. Não. E é muito mais específico depois também no seu objetivo, portanto, mais uma vez, muito mais atenção a escolher, não é? Claro. Porque o jogo trabalha várias coisas. Exatamente, e nós já falámos sobre isso diversas vezes, não é? Um jogo pode trabalhar inúmeros pormenores onde nós queremos intervir. Um livro não. Um livro é muito mais direcionado para uma intervenção em particular, o que exige uma preparação prévia, e esta se calhar é uma dica que nós também podemos dar, né? Portanto, preparem-se previamente quando pegam um livro, porque se vocês se sentem preparados, nós também vamos falar isso em relação a estes livros. Eu leio com atenção, porque um jogo eu consigo olhar para ele, percebendo minimamente as regras, eu chego lá rapidamente ao que é que eu posso fazer com ele. Um livro destes, nós temos que o ler com atenção antes. E até uma das coisas que eu faço muito é, eu leio para o meu filho antes, porque eu estou mesmo a entender o que é que ele é, para que é que ele pode servir.
E em particular sobre estes, foi isso que nós também conversámos, que sentimos, Sim, não é? sim. Portanto, não são livros de histórias no sentido de uma história longa, com muito texto, não é? E isto é algo que nós também temos vindo aqui a partilhar relativamente aos livros para intervenção. Sim. Quanto mais texto tem, mais difícil se torna nós podemos explorar a mensagem do texto, seja por que motivo for. Em crianças mais pequenas não têm ainda uma fluência leitora que nos possa fazer aqui acompanhar, obrigando-nos a nós a ler e, a determinada altura, corremos o risco de perder a criança que temos à frente, não é? No acompanhamento que estamos a fazer. O nível de atenção também não é o mesmo. Exatamente. Portanto, Quanto menos texto houver e mais imagem existir, melhor para a intervenção. Nós temos falado sobre isto e estes não são exceção. Porque estes livros têm muita imagem, não é? Portanto, têm muita ilustração e pouco texto. E isto dá-se também aqui, eu acho que esta é as vantagens destes 3 livros em particular, porque seguem todos a mesma linha. Dá espaço para explorar a imagem, o que é que a criança vê, como é que ela interpreta. Sim, porque a própria imagem auxilia a compreensão do texto. Porque assim, claro que... Ainda assim é um desafio e eu quero falar sobre isso. Sim, mas normalmente os livros, as imagens acompanham o texto, é verdade. Mas aqui precisamos mesmo da imagem para fazer a melhor leitura da história. Pronto, mas o desafio está aqui. E o desafio está aqui, exatamente. O desafio está aqui. Nós conversámos as duas sobre os livros, são interessantíssimos, altamente recomendados por nós, sem qualquer dúvida. As ilustrações são magníficas e permite, eu acho que é a vantagem deste tipo de livros, não é? Não é claro. Okay? Aqui não sendo claro, permite que nós possamos explorar as várias possibilidades que existem e as várias interpretações. E isto é o mais importante quando estamos a fazer intervenção com crianças, não é? Portanto, não ser claro e estanque o que é para fazer ou que mensagem está ali, permite-nos precisamente este lado de explorar o que é que tu entendes, o que é que tu entendeste, como é que tu vês esta história, e nós, como é que tu achas mesmo que eles estão a fazer o esforço. Eu vou dar um exemplo, e mesmo com os adultos isto acontece, só para fazer este complemento, mesmo com os adultos isto acontece e por isso também aqui recomendamos que possam fazer este exercício, não façam sozinhos, façam numa sessão de intervisão, com colegas, não é? Porque a interpretação é diferente e é importante para sabermos depois como vamos intervir e melhor intervir. Neste livro em particular, de Estás Tão Crescida, e esta história desta menina que vai crescendo, não vou aqui ser spoiler, portanto, comprem, adquiram um livro e explorem por vocês, mas a Nathalie fez uma interpretação e eu fiz outra. Sim. Não é? Portanto, a Nathalie fez aqui, se bem que a base é comum, a Nathalie fez aqui uma interpretação de havia aqui uma menina diferente e que depois era ajudada por várias pessoas. Não, primeiro ela era utilizada e depois é ajudada e há uma mudança com essa Pronto, a minha interpretação era que esta menina estava por si só a viver coisas diferentes. Portanto, ela é que se sentia diferente e não era, que tentava agradar para se encaixar, mas ela é que se sentia diferente. E isto é muito interessante porquê? Porque somos 2 profissionais com experiência que trabalhamos há anos nesta área com miúdos e, portanto, que trabalhamos neste tipo de intervenção e que fazemos automaticamente interpretações diferentes. E porquê? Porque os nossos backgrounds são diferentes, as nossas experiências de vida são diferentes e a nossa leitura por si vai ser diferente. E isto vai acontecer com os miúdos que temos à frente. Sim, sem dúvida. O espaço que estes livros dão para o que é que tu entendeste? Como é que tu achaste que, neste caso, que a menina se sentiu? Ou aqui neste caso, em que a menina vai ter aqui uma exploração com uma baleia e com outro amigo. Como é que te sentiu? O que é que tu vês? Como é que tu te sentes? E se fosses tu? Isto dá espaço para abrir o leque e chegar à criança. E por isso é que eu acho que estes livros são muito interessantes. Sim, não tem uma história que seja interpretada de forma igual por toda a gente. Eu vou-vos dar um exemplo de como usei este livro. Eu tenho uma menina, tinha uma menina em sessão em que ela dificilmente fazia a atividade que lhe era proposta. E isto era uma coisa que em casa também surgia. E havendo aqui, neste livro em particular, a questão do não e do sim, e do não ser dado de uma forma leviana, em que não está a ter em conta que há outra pessoa à espera, etc, aproveitei. E então tivemos as duas a ler, neste caso tive que ser eu a ler, porque
porque é uma menina que ainda está em pré-escolar e portanto ela não sabe ler, mas eu ao ler fui-lhe dizendo aquilo que a menina estava a sentir e sempre a relembrar o porquê da cabeça dela ter saltado. Pronto, isto não é spoiler porque vocês vão perceber isto logo no início da história. E então eu pude chegar ao fim e explicar-lhe o impacto que o não dela no dia-a-dia tinha. E isto fazendo a ponte do livro com a vida real, neste caso com a questão específica que eu queria trabalhar. E isto pode ser aplicado em qualquer um dos livros, não é? E lá está, há interpretações diferentes. E é importante, e vocês se quiserem perceber um bocadinho melhor sobre cada livro, nós também por mensagem privada, porque aqui também não temos tempo para explorar tudo. Nem queremos. A menos que possamos marcar uma sessão de intervisão só sobre este tipo de materiais e também poderemos explorar isso. Mas nós podemos... Isso é interessante, percebes? Aproveitar nós, não é? Agora fazer aqui este parênteses só para dizer isto. De facto, nós fazemos estes vídeos com o intuito também de partilhar experiências e de informar, mas neste tipo de material em particular, portanto, tudo o que é de livros é muito mais eficaz e de facto é muito relevante se forem dinamizadas sessões de intervisão para se poder discutir e aí o que é que se pode usar, porque a visão do outro, a visão do colega, sem dúvida, vai ajudar sem dúvida alguma na nossa prática, não é? Novamente, vou fazer novamente a comparação. A Nathalie fez aqui a interpretação dela do não e eu automaticamente pensei, isto é muito interessante também para trabalhar, e é de facto muito interessante para trabalhar, porque nós adultos é que estamos sempre a dizer não. E assim também a dizer não. Também. Não é? Mas depois não queremos que eles digam não porque nós queremos sempre que eles digam sim. E a minha interpretação também foi, isto também ensina aos miúdos a pensar pela própria cabeça. Mas obriga os adultos a justificar o seu não. Pois é. Porque não é não, não é? Às vezes o não tem que ser porquê. Claro. E é importante para os miúdos têm que saber os porquês. Não é? Porquê que é não? É? Ainda que seja mais fácil a nós às vezes dizer não porque eu estou a dizer não. Mas olha, repara como então isto se torna tão transversal, como por exemplo a consulta em psicologia clínica ao nível do infantil juvenil, mas depois também no aconselhamento parental. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E numa coisa que... Eu fiz as experiências de comparar as diferentes interpretações, porque estamos aqui duas, tivessem vocês aqui connosco, mais 2, 3, 4, 5 colegas, iriam existir mais 2, 3, 4, 5 opiniões diferentes, opiniões no sentido de interpretações diferentes, para práticas diferentes. E esta é a grande vantagem, em particular destes livros. Porque explora não só o texto, mas também o grafismo, tal como falámos logo inicialmente, abre uma porta escancarada para diferentes interpretações e é isto que nós queremos quando estamos a trabalhar com miúdos, não é? Precisamente para chegar a eles. Portanto, altamente recomendamos. Só para que ao verem o vídeo não fiquem a pensar, então, mas não percebi nada do que é da história para me fazer escolher um dos livros. Vou-vos só dar assim uma coisa muito de leve. É uma criança que procura formas de deixar de estar aborrecida e depois tem outras coisas envolventes à volta disso e ela parte da aventura e acaba por ter desafios. Aqui é uma menina que, na minha interpretação, por ser diferente, acaba por ter aqui acaba por ser... usam-na para que tenham é uma menina que aumenta muito também e que tem várias tarefas, porque estás a fazer uma interpretação muito própria. Pronto, talvez. Mas sim, ela tem muitas tarefas e essas tarefas são impostas por outros, exatamente. Sim, são impostas. Mas que ela também tenta agradar. Exatamente. Que ela também tenta agradar. Eu acho que podemos, se mandarem mensagem privada, podemos explicar um bocadinho melhor os livros para vos levar a adquiri-los, porque recomendamos que o façam. E, portanto, por mensagem privada, nós podemos fazer isso, está bem? Explicar como é que o que é que aparece em cada um dos livros, porque qualquer explicação que possamos fazer vai ser sempre a nossa interpretação. Claro que sim. Vai ser sempre a nossa interpretação. E reparem, por não ser tão linear, é que torna-se também às vezes um bocadinho difícil de explicar exatamente qual é que é o conteúdo da história. Exatamente. Pronto, que era este o ponto que a Vanessa referiu e que achou muito importante nós referirmos, e de facto é por isto, não é? Porque depois
queremos dar uma explicação, mas a explicação mistura-se com a nossa interpretação. Exatamente. Pronto. E este eu já vos expliquei, pronto, de uma forma mais prática, como é que pode ser utilizado. Pronto. E eu acho que é isto. Sim. Não é? Por mensagem privada, se assim o desejarem, Certo. mandem-nos, nós podemos explicar ou podemos apresentar cada um dos livros em pormenor, o que certamente vos vai levar a adquiri-los, não é? E para isso, muito agradecemos aqui à Patológico, não é? Que nos facultou o material para podermos explorar, utilizar em sessões e partilhar convosco. Portanto, se há aqui dúvidas e se pareceu muito confuso esta parte da explicação da história, que é se calhar o que vem às vezes à procura, não é fácil explicar. Se calhar se perguntarmos ao autor, ele até vai fazer uma interpretação totalmente diferente. E foi Sim. ele que escreveu. Também convidamos o autor Claro. a depois também nos mandar um feedbackzinho sobre aquilo que... E muito agradecemos, Sim. mas de facto a vantagem, e por isso é que os recomendamos, é precisamente por não ser fácil e dar asa a diferentes interpretações. E algo que assim o faz é uma ferramenta excelente para trabalhar com os miúdos que temos à frente, que eles são sempre diferentes uns dos outros. E as questões que os trazem também. Portanto, muito agradecemos e altamente recomendamos. E pronto, despedimos-nos assim. Obrigada. E já sabem, há mais episódios para trás, eventualmente virão novos e portanto convido-vos a estar extremamente atentos, convido-vos a colocar as dúvidas, a subscrever e a partilharem e portanto acho que é isto. E cá estamos, para o que for necessário e as dúvidas que tiverem. Obrigada. Obrigada!